Estamos de volta com o Jogo do Poder, eleições 2012, segundo turno. Nova Iguaçu venceu o ex-prefeito Nelson Burnier, do PMDB, com 55,30% dos votos, derrotando a atual prefeita Sheila Gama, do PDT, que obteve 44,70% dos votos. Diz uma coisa, Geraldo, qual é a sua leitura para uma situação como essa, em que o prefeito atual, ocupante, do cargo, é derrotado pelo seu oponente? Você acha que uma derrota, em estando no exercício do poder, é uma derrota que, de certa maneira, atesta uma rejeição completa ao governo? Olha, eu acho que há dois fatores, né? O incumbente, como se diz, aquele que está no cargo, ele é prisioneiro do seu próprio desempenho, né? O desafiante, não, ele pode construir as coligações, enfim, ele tem uma maior liberdade do ponto de vista político-eleitoral. O incumbente não, é aquele que é refém do seu desempenho. E a gente vê que um dos fatores mais decisivos na perspectiva de reeleição de um prefeito é uma boa avaliação do seu desempenho. Um prefeito mal avaliado não consegue se reeleger, não consegue dar o salto político-eleitoral se ele não estiver bem avaliado. Então, no caso especificamente da Sheila Gama, ela tem uma avaliação bastante ruim, né, da administração dela, e além disso ela teve dificuldade na composição política até o primeiro turno. No segundo turno ela conseguiu recuperar uma parte disso, mas até o primeiro turno teve muita dificuldade na coligação política. Fábio, você não acha que a reeleição no Brasil foi feita para reeleger, ou seja, você, em estando ocupando, enfim, o poder, dificilmente você é apeado desse poder, porque, a menos que a sua administração seja absolutamente rejeitada, porque se for de regular a boa, a tendência é que você já parta de um patamar acima do seu oponente. Concorda? Sim, você conta um pouco com o conservadorismo do eleitor para manter o que está lá instituído. Mas, de qualquer forma, o julgamento é forte também, e se o opositor representar melhor, ele vai levar vantagem. Temos municípios aqui no estado do Rio que a reeleição não funcionou. Ninguém conseguiu ser reeleito. O Belford Roxo é um exemplo. Belford Roxo é um exemplo disso. Repare com uma política dinâmica. Nelson Burnier perdeu na última eleição para o atual senador Lindbergh Farias, e naquele momento alguns chegaram a dizer que Nelson Burnier estaria, digamos, com pouca perspectiva de poder para o futuro, já que na sua principal base havia sido derrotado de maneira cachapante pelo senador Lindbergh Farias. No entanto, agora volta novamente forte, novamente uma liderança com força na Baixada, especialmente em Nova Iguaçu. Como é que você vê esse ressurgimento de Nelson Burnier, Geraldo? Olha, primeiro, eu diria que Lindbergh Farias foi um tsunami que passou por Nova Iguaçu, né? Ele chegou como novidade, venceu muito bem a primeira eleição, venceu a segunda com 65% dos votos válidos, vencendo inclusive o próprio Nelson Burnier. Exato. Mas o projeto do Lindbergh não era para fixar suas bases em Nova Iguaçu. Ele não queria se eternizar como prefeito várias vezes reeleito em Nova Iguaçu, uma liderança local. O projeto dele era regional, como mostrou na sequência que ele se candidatou ao Senado. Teve sucesso nessa candidatura, terminou em primeiro lugar, inclusive, e a gente sabe que o projeto dele é o governo do Estado. Então, o que aconteceu nessa eleição foi claramente que a liderança Lindbergh em Nova Iguaçu diminuiu. Ela não participou ativamente da campanha, na verdade. Não participou, né? nem de um lado nem do outro. Não teve notícia de Lindbergh participando ativamente pela eleição da sua vice, porque Sheila Gama era vice de Lindbergh. Na verdade, ele pareceu um pouco distante dessa briga paroquial. Não quero mais saber disso. Meus projetos são daqui, enfim, em direção ao governo do Estado. Não quero ficar me excluindo em questões menores, pelo menos ao que transpareceu ao analisar o comportamento dele. Seria isso? Olha, acho que isso ficou claro. Ele não fez campanha para Sheila Gama, embora tivessem uma aliança PT-PDT, e também não interveio contra o prefeito eleito Nelson Burnier. Petrópolis, Fábio Gomes. Petrópolis, tivemos um primeiro turno em que o candidato Bernardo Rossi se apresentou com um bom desempenho, teve um ótimo desempenho e parecia uma liderança ascendente, novo, foi presidente da Câmara 2 vezes, deputado estadual, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e parecia a bola da vez. No entanto, houve uma questão jurídica sobre quem seria o seu principal oponente, quem iria para o segundo turno com ele. Foi dirimida essa questão
pela Justiça Eleitoral. O candidato foi o ex-prefeito Rubens Bom Tempo, e Rubens Bom Tempo, na segunda rodada, agora no segundo turno, foi o vencedor, obtendo 56% dos votos contra 43,95% de Bernardo Rossi. Como é que se explica essa derrota do Bernardo Rossi? Porque todos os prognósticos, há 20 dias, há 30 dias atrás, apontavam sua vitória. Olha, nós temos um eleitor muito conservador em Petrópolis que não compra risco. E na última semana do primeiro turno, havia um risco na candidatura do Bom Tempo. Ele representava a instabilidade política, que dos 3 principais municípios da Serra, só Petrópolis não passou por isso. Teresópolis passou, troca de prefeitos, Nova Friburgo também, Petrópolis não. Então eu acho que esse medo desse risco deu a vantagem para o Bernardo até a primeira semana do segundo turno. Depois, com a vitória lá, pela justiça do Bom Tempo, acho que ele começou a ganhar fôlego através de uma freada de arrumação aí, porque aí o eleitor voltou para ele. E pela experiência que ele tem como ex-prefeito, o impacto que tem na comparação do governo dele com o atual, que tem uma avaliação negativa, quer dizer, eu acho que está aí a explicação, ou uma possível explicação para a sua vantagem. Você acha que essa incerteza em torno da procedência da candidatura do Rubens Bom Tempo foi o que fez com que ele não tivesse uma votação mais, maior no primeiro turno, e agora, dirimida essa questão, deu a ele chances de se tornar o vencedor? Olha, eu subscrevo inteiramente com o que o Fábio disse a esse respeito, só acrescentando que em vários municípios no estado a gente vê mais ou menos a mesma situação. Um candidato que está subjúdice, que está com pendências na justiça, onde há dúvidas quanto à sua viabilidade jurídica, ele acaba sempre sendo prejudicado. Vamos a São Gonçalo. São Gonçalo também uma surpresa, de certa maneira. No primeiro turno, achava-se que a candidata Graça pudesse ter lugar garantido no segundo turno, pelo menos. Ela sequer foi para o segundo turno. Bom, foi o candidato Neilton Molim, do PR, deputado federal, agora obteve 56% dos votos, derrotando o candidato Adolfo Conder, do PDT, que representa a prefeita Panicê. E Adolfo saiu vitorioso no primeiro turno, obteve a maior votação, no entanto foi derrotado no segundo turno, ou seja, uma inversão entre o primeiro e o segundo turno. O Neilton foi o segundo colocado e agora se apresenta como o primeiro. O governador Sérgio Cabral, toda a estrutura do PMDB estadual, obviamente que apoiou o candidato Adolfo Conder, mas teve um detalhe, o PMDB local me parece que não acompanhou. A candidata Graça, por questões pessoais, preferiu apoiar o candidato Neilton Molim, do PR. Isso pesou de alguma maneira, Geraldo? Sem dúvida, isso foi decisivo. Porque o que aconteceu em São Gonçalo é que nós tínhamos lá uma coligação muito ampla, realmente em torno do Adolfo Conder, tinha lá o ministro Marcelo Crivella, o senador Lindbergh Farias, o governador Sérgio Cabral. A coligação era muito grande, praticamente todas as lideranças. As maiores forças políticas do Estado apoiavam Lindbergh, Sérgio Cabral, o presidente Lula, enfim. Todos eles apoiavam a candidatura do Adolfo Conder, e ele tinha também a prefeita Aparecida Panicê, que sempre muito bem avaliada, ganhou 2 eleições no primeiro turno, mas o que foi decisivo, a meu ver, foi a dissidência da Graça Massa. Ela teve uma votação importante no primeiro turno, carregou boa parte da sua votação, dos seus eleitores para a candidatura de Neilton Molim, e o trabalho também do ex-governador Antony Garotinho, porque afinal São Gonçalo, o segundo colégio eleitoral do Estado, era, como dizem os americanos, o campo de batalhas. Eles falam muito de estados campo de batalha, ali era o município campo de batalha. Eu vou fazer um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje ao vivo com as eleições 2012, segundo turno.